abraçar a transformação? O mundo testemunhou inúmeras mudanças, cada crise moldando o perfil de suas gerações, deixando sua marca indelével e um novo padrão de comportamento. No entanto, a maior mudança está à vista, preparando-se para gerar a melhor geração de todas. Uma geração que busca o Espírito Santo e se torna missionária. Esta é uma geração que ora diariamente, buscando a salvação de seus amigos de forma intencional e compartilha o amor de Deus como uma genuína devoção. Eles anseiam aprender e ensinar os ensinamentos de Jesus, propagando a palavra de Deus em cada lar, pequeno grupo e igreja, bem como através do evangelismo público. Esta é uma geração que convida a todos, homens e mulheres são convidados a se unirem à missão de fazer a igreja crescer e prosperar. Eles respiram oração e são impulsionados pela missão. Você deseja fazer parte dessa mudança? Está pronto para abraçar essa grande missão? Lembre-se das palavras de Jesus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Seja bem-vindo à geração do Espírito Santo, a geração missionária. Está pronto para fazer parte desse movimento? Seja bem-vindo ao ID 2.0, onde a missão não pode parar. Olá, queridos missionários, ótima noite. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do ID 2.0, onde a missão não pode parar. Você é extremamente bem-vindo à nossa aula, ao nosso movimento, à nossa jornada missionária. Daqui a pouquinho nós teremos a nossa oração inicial, nosso movimento de oração, nosso momento de oração, e eu já quero desafiar você a colocar aqui o seu pedido no chat, aqui do nosso YouTube. Coloque o seu pedido por quem você quer que nós venhamos a orar, venhamos a interceder, porque o nosso movimento do ID é um movimento para que os alunos sejam bons. Bíblia, oração e missão. Essa é a tônica do movimento do ID. Então sejam todos bem-vindos à nossa aula especial sobre evangelismo. Eu quero convidar, nesse momento, um amigo que vai entrar nesse momento, o pastor Tiago Fraga. Ele é o secretário da Associação Sul-Rio-Grandense. Ele vai dar as palavras iniciais. Temos aqui também o nosso evangelista, o pastor Anderson Coelho. Daqui a pouquinho ele vai abrir a aula com a gente. Mas agora as palavras iniciais e a oração com o pastor Tiago. Pastor Tiago, seja bem-vindo ao ID 2.0. Muito obrigado, pastor Fabiano. Boa noite para você, pastor Fabiano. Boa noite, pastor Anderson. Boa noite para todos os nossos amigos do ID. Que movimento poderoso nós estamos testemunhando aqui na nossa associação. Ano passado eram 343 inscritos no ID no finalzinho do ano. Nós já estamos com mais de 1.200 membros dessa igreja, amigos dessa igreja, envolvidos na missão de salvar. Que maravilha, que exército poderoso nosso Deus está organizando aqui na Associação Sul-Rio-Grandense. Eu, antes da oração, gostaria de apenas ler um texto da Bíblia e fazer uma breve reflexão para preparar o nosso espírito para a aula que já já o pastor Anderson vai apresentar para a gente. Eu quero ler com você um texto que está aqui na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versos 18 e 19, em que nós lemos assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. O Senhor Jesus tomou o que aqueles dois homens sabiam melhor fazer e transformou aquelas habilidades em algo mais nobre, algo que com certeza vai ficar para a eternidade. Os resultados dos trabalhos de Pedro e de André ficaram para a eternidade. A missão pulsou no coração do apóstolo Pedro, pulsou no coração de André, de tantos outros líderes da igreja da época, da igreja cristã primitiva, como a gente vê lá no livro de Atos, uma igreja que se multiplicava de maneira extraordinária, e essa igreja chegou até nós, hoje aqui na nossa Associação Sul-Rio-Grandense, e Deus está levantando um movimento poderoso que é o ID. Essa semana eu me deparei com um material, um livro chamado, o nome do livro é Chamados para Salvar, de Roy Alan Anderson. E no capítulo 5 desse livro tem duas frases que eu quero compartilhar com você. Somente a igreja que vive para alcançar novos membros tem esperança de sobreviver. E não é o evangelismo casual, mas o evangelismo contínuo que constrói uma igreja. Nós não podemos viver apenas de um momento, mas o que o pastor Fabiano acabou de falar, Bíblia, oração, missão, isso tem que compor a nossa vida, o nosso dia a dia, porque fomos chamados por Deus para pregar essa mensagem, para anunciar a tanta gente que vive ao nosso redor que o nosso Senhor Jesus está voltando. Eu vou terminar essa minha fala introdutória com um último texto agora da senhora Ellen White. E esse texto, para mim, é um texto poderoso, mexeu muito comigo, quando recentemente eu vi alguém falando esse texto em uma mensagem. E o texto diz o seguinte: preste bem atenção, querido amigo do ID, o Senhor pode fazer mais em uma hora do que nós podemos fazer em uma vida inteira. Quando Ele vir que seu povo está totalmente consagrado, uma grande obra será feita em pouco tempo. E a mensagem da verdade será levada aos lugares escuros da terra, onde ela nunca foi proclamada. Nós continuaremos aqui treinando, nos preparando, buscando entender as melhores estratégias, a melhor forma para alcançarmos os nossos resultados. Temos agora a classe do Bíblia Fácil, que vai começar onde já não começou, vai começar logo mais aí na sua igreja, na sua região. Classes bíblicas, duplas missionárias, visitação, todo o nosso movimento, todas as nossas estratégias precisam entrar em ação, mas não esqueça, querido irmão, a nossa principal força se encontra, na verdade, a nossa única força se encontra na nossa relação com Deus. É o nosso relacionamento com o Senhor Jesus que nos habilita a prestar a Ele um serviço aceitável. É a nossa relação com Jesus através da oração, do estudo da palavra, a base do que nós fazemos, que é a nossa mensagem, a nossa identidade, que nos dá força para trabalhar em nossa prioridade, que é a nossa missão. Essa estrutura, essa mensagem e essa missão, quando nós trabalhamos de maneira intensa, focados no nosso chamado, com a bênção de Deus, nós faremos em uma hora, com o poder de Deus, aquilo que em uma vida inteira nós não conseguiríamos fazer. Que Deus te dê poder e te dê forças. E que a aula de hoje seja mais uma parte desse preparo muito importante para que eu e você façamos a diferença e que esse ano 2024 seja um grande ano. Eu já digo para você que nós começamos 2024 da forma mais poderosa que nós já começamos em algum ano aqui em nosso campo. Os batismos estão acontecendo de maneira extraordinária. Em nome de Jesus, teremos o melhor ano da história da nossa amada Associação Sul-Rio-Grandense. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso encontro? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, obrigado pela oportunidade de fazermos parte desse movimento poderoso que é o ID. O Senhor nos chamou, o Senhor nos deu esta ordem, e nós queremos cumprir essa ordem, não de modo pontual, não de forma casual,
Nós queremos viver a missão como parte do nosso DNA, do nosso dia a dia. Queremos viver todos os dias o chamado que o Senhor Jesus nos fez para anunciar o breve retorno de Cristo a essa terra. Por favor, derrama o teu espírito sobre a nossa igreja. Por favor, derrama o teu espírito sobre nossos irmãos, adultos, adolescentes, crianças, jovens, que essa igreja, revestida do poder do alto, se levante para cumprir a missão e que vejamos ainda nesse ano, Senhor, os melhores resultados da história dessa igreja pelo poder do teu Espírito. Nós oramos por esse encontro, oramos pela aula que teremos. Por favor, derrama uma bênção especial sobre o pastor Anderson, sobre o pastor Fabiano. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Tiago, pela oração, muito obrigado pela intercessão. É bom nós termos esse movimento integrado da missão com todos nós. A missão, ela não é uma bandeira, a missão, ela não é um departamento, a missão é o nosso estilo de vida. Por isso que vocês, alunos do ID, estão acostumados a ver os outros departamentais, os outros pastores, a administração, todos ligados nesse movimento do ID, porque é o movimento do estilo de vida da igreja, certo? Todos aqui são bem-vindos. Obrigado, pastor Tiago, pela sua fala, pela sua participação. Eu vou dar alguns recados rápidos, e aí eu vou chamar mais uma amiga para dar um outro recado importante, porque esse ano nós temos o ID e temos o ID Team, que é a versão dos 300. Mas deixa eu dar alguns recados aqui para vocês, relembrando que a missão do ID é cumprir aquilo que Ellen White tem dito, que ela disse: toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Então, alguns recados importantes aqui. Daqui a pouquinho vamos falar do Projeto 300, mas o Projeto 300, o ID Team, vai ter uma aula especial. Eles têm uma aula por mês, é uma aula na cara dos adolescentes, mas com essa pegada do evangelismo dessa meninada. E nós teremos aí o pastor João Batista, que ele é mestre em marketing digital e diretor de comunicação da AMPA, Associação Norte do Pará, e vai estar dando uma aula sobre evangelismo na web. Então, dia 19/4, essa aula, essa mega aula especial para a geração G148 Team, né, para os 300. A outra mega aula, que essa é a mega aula do mês aí, que nós teremos, é com o pastor Arilton, que vai ser a próxima aula, no dia 25/4, como ajudar os meus amigos a tomarem uma decisão por Jesus. Hoje nós teremos uma super aula com o pastor Anderson sobre o evangelismo, preparando a igreja para o evangelismo, e no dia 25 é como eu posso ajudar o meu amigo pessoalmente a tomar uma decisão por Cristo, tá certo? E lembrando a todos que no dia 9 de junho, o pastor Felipe Amorim estará conosco aqui, e nós teremos a grande celebração, a grande formatura do ID. Será na região de Porto Alegre, né, e Litoral Norte, às 8h30 da manhã, e às 17h30 para a região Sul e Fronteira, em Pelotas. Então, grave essa data, que ela é muito importante. E lembrando a você que assista a nossa aula, tire a foto assistindo e envie para a nossa equipe. Você pode enviar para o seu líder do ID distrital, pode enviar para o contato que está aqui, pode enviar para o grupo, né, do ID, onde você estiver, mande a sua foto para você concorrer a vários prêmios. Eu vou mostrar para vocês aqui os prêmios dessa noite. Nós temos aqui uma super mochila da Novo Tempo. Olha só, você vai levar a sua Bíblia, a lição do estudo bíblico, né? Você já vai ter a sua camiseta do ID 2.0. E para você que ainda não recebeu, fica tranquilo, ela está chegando. Como esse ano as camisetas são personalizadas, elas não têm só o emblema aqui do Bíblia Fácil, elas também têm no braço o logo e o nome do distrito. Então, está levando um pouquinho mais de tempo, mas ela vai chegar logo, logo aí. Outro prêmio dessa noite, o livro Estudos Bíblicos. Aqui vem dando dicas de como dar estudos bíblicos e vem tratando as principais doutrinas da igreja. Então, vai ter aqui a pergunta, a explicação e o texto da Bíblia. Tremendaço esse livro aí para você ter, correto? Outros brindes para essa noite, nós temos aqui um estudo bíblico, o lançamento da Novo Tempo, a origem
né, a origem de tudo, de onde viemos, para a criançada, super lupa. E aqui também, para os adolescentes, um novo estudo bíblico, Eu no Universo. É um estudo bíblico tremendo, feito para adolescentes. E mais um brinde especial aí, o tão almejado brinde, né? Que é a Bíblia de Estudo Andrews. Tanta gente sonhando com essa Bíblia, né? Ela pode ser sua. Então não se esqueça de tirar a foto assistindo a aula e enviar para nós aí essa foto, tá certo? Agora eu gostaria de chamar a professora Daniele. Professora Dani, olha aí, esposa do pastor Tudo bem, Tiago, pastor? isso aqui é o combo, né? A gente chama um e vem dois. Olha a bênção dobrada, né? Professora Dani. Aqui é meia feia com meio bonito, então a gente junta e fica um bonito. A humildade está dominando o ambiente, né? Tá certo, né? Queridos, Boa noite, pastor. Tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem, tudo bem. Tem um movimento missionário que ele está alcançando todas as gerações. Tem, pastor. E é importante que essa fala tenha esse lugar nesse momento, para que cada missionário do ID entenda que a nossa missão é evangelizar, é levar as pessoas a conhecerem a Jesus através do estudo da Bíblia e preparar uma geração de adolescentes missionários que dão estudos bíblicos. Por isso, o projeto chamado 300. Esse projeto, queridos alunos do ID, ele é um projeto linkado ao ID. Ele não é um projeto alheio ao ID, não é um projeto à parte, não é mais uma opção de missão que a igreja tem, nada disso. O ID, esse ano, o estilo de vida de missão da igreja está envolvendo todas as camadas da igreja. E os adolescentes fazem parte desse projeto ID Team, que são os 300. Fala para nós um pouquinho mais desse projeto aí, professora Dani. Isso aí, pastor. E eu já quero te agradecer, pastor Fabiano, né, amor, tem sido, assim, um grande apoio nesse projeto do ID Team, os 300. Ele está ali junto com a gente no grupo, mobilizando, preparando as aulas. Agora, essa aula aí que ele falou sobre a web, né, sobre como evangelizar na web, ele preparou, chamou convidado. Então, o pastor Fabiano tem sido bênção para a gente. Eu só tenho a agradecer, pastor, pela tua dedicação, porque Deus te colocou no coração, te colocou no peito um coração de evangelista. E tu tem sido uma bênção aqui no nosso campo, que Deus continue abençoando a ti e a tua família. E queridos missionários do ID, eu estou aqui com o meu maridão do lado, né? Falei, fica junto para a gente falar para esse povo querido. E é uma alegria, né, amor, ter esse grupo de missionários trabalhando com os nossos adolescentes, alguns juvenis e jovens juntos ali, inclusos no grupo. E eu só tenho, assim, a agradecer a Deus. A gente tem sido muito alimentado espiritualmente, de ver os adolescentes ali se mobilizando para evangelizar, se preocupando em falar para o amigo a respeito de Jesus. É muito lindo de ver. As mensagens que eles compartilham, né, nos desafios, a cada semana eles têm desafios, então eles ali escolheram amigos para orar, aí oraram pelos amigos, aí na outra semana revelaram para os amigos que estavam orando por eles, agora eles estão essa semana, uma semana assim crucial, que é a semana de convidar o amigo para estudar a Bíblia. E olha que desafio difícil para um adolescente, né, que de repente nunca deu um estudo bíblico, e ele está sendo desafiado. Então, assim, eu tenho a pedir para você, missionário do ID, e todos os meus amigos, irmãos que estão assistindo aqui essa aula, né, que vocês orem por esses meninos e meninas. Parem em algum momento aí do dia, coloca aí na tua lista de oração para orar por eles, porque com certeza o inimigo joga duro para eles não cumprirem essa missão, mas Cristo é vencedor, né? Ele nos dá a vitória, e esses meninos precisam caminhar com Cristo para poder cumprir essa missão. Então, queridos, orem fervorosamente, clamem, entreguem esses meninos em oração a Deus. Só um detalhezinho, Dani, em cima do que a professora Dani está falando aqui, nós aqui na Associação Sul-Rio-Grandense temos já há alguns anos, desde que nós chegamos aqui há 5 anos atrás, nós já ouvíamos, e você talvez já tenha ouvido isso também, do desafio que temos na Sul-Rio-Grandense em relação a uma igreja que está envelhecendo.
nós temos aqui no nosso campo um dos índices de menor fatia de novas gerações do Brasil. A nossa associação, em outras palavras, é uma associação envelhecida. Membros mais envelhecidos e poucos jovens, adolescentes e crianças. Quando nós temos um movimento como este, e os 300 que se tornam 400, né, em pouco tempo, a gente vê que há muito potencial. E aí, queridos, o meu desafio para você, que faz parte do ID, que talvez seja um adolescente, ou você que não é um adolescente, mas está com a gente agora, é que você dê uma atenção especial para o evangelismo, o movimento de evangelismo com as novas gerações. Nós precisamos crescer com novas gerações em nosso campo. Estamos avançando, e eu vou dar um ponto aqui, que a Dani até nem tocou no assunto, mas acho que é importante falar. Nós estamos agora no período, ou já volta aí, o período das inscrições para o Adoletê, que é um evento dos adolescentes. Um evento onde tudo vai ser trabalhado para firmar o coração dos que já são membros e para tocar no coração dos interessados que estarão lá. Decisões serão tomadas, já temos adolescentes que serão batizados, nós já sabemos, lá no mês de novembro. Isso tudo faz parte desse movimento missionário, que é não apenas uma situação específica, casual, mas contínua. E a gente tem que ter esse olhar também, Dani. Então, acabei entrando num assunto um pouquinho diferente, mas para mim faz parte do movimento, faz parte da missão de anunciar Jesus, especialmente para as novas gerações aqui no nosso campo. Com certeza, e o pastor Fabiano, daqui a um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse evento, o Adoletê, né? Então, a gente vai poder dar mais detalhes para vocês. Mas é isso, queridos, orem por esses meninos e meninas e caminhem com eles. Esse projeto, todo esse movimento, né, o grupo lá, as aulas, tudo isso é muito legal, a gente promove, a gente faz aquele barulho, mas o que de fato faz a diferença para que esse adolescente, esse juvenil, esse jovem da tua igreja, ele se torne de fato um missionário, um evangelista, é quando você, irmão, pega ele aqui do lado, ó, engancha aqui no braço, assim, né, e leva junto para a missão. Se você, missionário do ID, acolher um menino, uma menina aí da sua igreja e levá-los junto na missão, ensinar o caminho da missão, aí sim esse projeto vai ser bem sucedido. Então, queridos, abracem esses meninos e meninas, orem por eles, envolvam eles na missão, ensine eles a ser um missionário de Jesus, e eu tenho certeza que para a honra e glória de Deus nós vamos ver esses meninos crescendo, se desenvolvendo na fé, se firmando na fé e trazendo muitos outros que de repente nós não alcançaríamos para Jesus. Tá bom, queridos? Eu acho que é isso. E nós vamos, né, pastor Fabiano, agora para outra parte muito especial. Exatamente. Professora Dani, tem um mega power evento que nenhum adolescente pode ficar de fora. Isso Fale para nós aí desse evento, e a hora que quiser que eu solte o vídeo, é só mandar aí. Ah, tá já. Então o pastor Tiago já deu uma introduzida aqui na importância desse evento. O Adoletê, ele é, além de fortalecer a fé dos nossos meninos e meninas, porque é um momento, assim, de muito conteúdo, falando na linguagem deles, com pessoas, assim, que eles gostam de ouvir. Além disso, é um momento também de criar aquele vínculo com os amigos, mas, sobretudo, é um momento de, na minha opinião, assim, é uma oportunidade de amar a igreja de Deus. Sabe, às vezes eu vejo, assim, como eles saem de lá, assim, pensando, nossa, olha tudo que a igreja faz por nós, olha como é legal, como é bom, e essa visão parece simples, mas é tão importante para eles. Eu acho que eles conseguem, Dani, ter a dimensão do que é a igreja. Exato. Que às vezes lá na igreja local, por melhor que seja, a igreja local tem um grupo específico, pequeno, mas quando eles participam de um evento com 700, 800 adolescentes como eles percebem o tamanho da igreja, a força da igreja, e se identificam com essa igreja e a decisão de servir a Deus aonde o Senhor mandar cada um deles. É verdade. E olha só, o tema da Adoletê esse ano vai ser Player One, que significa o jogador número 1. A gente está tentando falar... Quaraí estará na Adoletê. Olha aí que bênção, maravilha. E a gente tá esperando ver toda a nossa associação representada lá, viu, gente? Se possível,
todos os nossos adolescentes. Eu oro a Deus para que todos tenham oportunidade de estar lá. E é bom lembrar que Quaraí é a cidade mais distante de Porto Alegre que nós temos. Fica lá no extremo oeste, lá embaixo no sul, distrito de Santana do Livramento, lá embaixo, e Quaraí estará na Doletia. Então, isso não é empecilho, né, Quaraí? Que bênção! Eu imagino, Dani, o que vai acontecer com os que estarão mais próximos também, todos envolvidos se nesse Quaraí estiver lá, olha, regiões próximas aqui não podem faltar, vai ficar feio para vocês. Mas, gente, eu estava falando do tema do Adoletier, é Player One, a ideia por trás do jogo. Eles já estão assim com uma pulga atrás da orelha, né? O que tem a ver, né, esse título? E a gente vai desenvolver lá essa temática na linguagem deles. A gente já tem alguns convidados confirmados, vai ser muito legal, vai ser uma bênção, e eu quero muito que a gente tenha a grande bênção de poder ver os nossos adolescentes participando desse movimento. Vamos mostrar o vídeo? Vamos só um minutinho, Dani, e aí eu acho que já pode ir para o vídeo. E aí entra aqui uma fala especial para você que já é adulto, você que está aqui com a gente e que de alguma maneira tem uma certa responsabilidade com as novas gerações da sua igreja. Sabe onde que muitas vezes as inscrições de um evento assim esbarram? Eu falo como o JA que fui, o pessoal diz que o JA que não é mais, é um JERA. Pode ser que seja o meu caso, é o JERA. Mas eu organizei 2 grandes eventos, 2 grandes campuris, com mais de 1.200 inscritos em cada um deles. E, normalmente, o maior desgaste acontece na hora das inscrições. Porque um não tem dinheiro, outro não tem recurso, não consegue, e na verdade... E os adolescentes não têm, nenhum tem, porque eles não são assalariados, né? Todos Sim, dependem da família ou da igreja, né? Com certeza, e na verdade, queridos, onde que entra o sucesso para as inscrições? É quando todos acreditam na importância desse evento. E a igreja tem uma responsabilidade. De que vai adiantar daqui a 15, 20 anos, nossa igreja ser uma igreja envelhecida, um monte de gente com bengalas, e nós não temos mais as novas gerações. Irmão querido, você que é líder de igreja, incentive os pais, as famílias da igreja, incentive a sua comissão da igreja a investir na presença desses adolescentes num grande evento como esse. Não deixe que nenhum adolescente fique de fora por causa de dinheiro. Não deixe isso acontecer. Você tem que acreditar e tem que convencer, persuadir as pessoas da sua igreja a envolver os adolescentes, a inscrever todos eles. Eles vão voltar para a sua igreja muito animados e cheios de vigor para anunciar Jesus. Amém, amém. E eu estava aqui, o pastor falando, e eu rindo, porque os comentários aqui, né? Teve gente que perguntou se adolescente de 58 pode? Ali, de 46, o Felipe perguntou também, pode, né? Vão lá para ajudar, para trabalhar? Pode. E a Dejanira, acho que perguntou a partir de que idade, né? A Mara também perguntou ali. É um evento para adolescentes, mas se você tem ali o juvenil que já está meio inserido, já está de olho no adolescente, já está indo para o adolescente, né, no processo, pode também levar, não tem problema não. Vamos ver o vídeo, então? Então, bora lá. No mundo digital de hoje, somos todos jogadores. Mas e se pudéssemos usar esse mesmo controle para algo maior? A vida é um jogo. E em nossas mãos, temos o poder de escolher. Nossas ferramentas podem ser usadas de muitas maneiras. E quando colocamos o controle de nossas vidas nas mãos de Deus, o jogo muda. Nós mudamos. Player One, a ideia por trás do jogo. Você está pronto para jogar? Então é isso aí, gente. Que Deus nos abençoe, né, nesse processo de inscrições. Faça isso aí, ajude, além de orar, se mova. De repente você pode apadrinhar aí algum adolescente, né? Ou enfim, apoiar a igreja aí para fazer a ação que for para poder promover essas inscrições.
e que Deus nos abençoe, né, pastor? Porque lá no Adoletia também vai ter a investidura dos 300, eles vão ali receber um PIN especial, então além da formatura agora em junho, que eles vão participar junto com os líderes do ID, eles vão ter a investidura também no Adoletia, então é importante que todos estejam lá. Excelente, excelente, amigos, excelente. Gente, antes de entregar para o pastor Anderson aqui, uma palavrinha sobre a questão do Adoletia. Amigos, às vezes nós chegamos em casa e nós deixamos a entender para os nossos filhos, parentes, de que as coisas da igreja não são para eles. E eu vou dizer para você com uma simples frase. Quando eu chego em casa, digo assim, puxa vida, o acampamento é caro, a lição é cara, o campuri é caro. O que eu estou dizendo? Que essas coisas não são para eles. Mas sabe qual é a ironia do destino? Que quando quebra o celular do meu menino, eu vou lá e compro 12, 13 vezes, 15 vezes, 20 vezes, ele não fica uma semana sem o celular, muitas vezes. Então, eu estou dizendo qual o recado que eu estou dando? Que ele pode ter o celular, que ele pode ter o computador, que ele pode ter aquele tênis de marca, mas que as coisas que levam para a eternidade, elas são caras. Então, a primeira coisa, queridos, que nós temos que orar é para que mude uma chave aqui dentro da nossa cabeça. Segunda coisa que eu diria para vocês, faça um esforço e coloque com a liderança da sua igreja o primeiro pedido de oração: Senhor, dá-me todos os adolescentes para o Adoletia. Amém. E seja uma oração, dá-me todos eles, que não seja assim, Senhor Deus, aqui a nossa igreja vai conseguir levar 5, glória a Deus, que a oração da igreja seja, dá-me todos os adolescentes para o Adoletia. E se você talvez está pensando, que maneiras eu consigo para levantar dinheiro, primeiro ore, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Não há nada que é impossível para Deus. Segunda dica que eu dou para você, busque patrocinadores. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor? Quer uma dica? Faça um evento legal na sua igreja para adolescentes, convide adolescentes da comunidade, mostre um relatório do que a igreja faz pelos adolescentes e, no final, entregue um envelope para que ele seja um patrocinador dos adolescentes do bem. Pronto, se entregou lá, cada um deles vai colocar lá uma oferta, vai colocar lá alguma coisa. Você vai ver que numa tarde, numa apresentação, você vai levantar um valor legal. Aí o seguinte, essa pessoa que está ajudando, você vai cadastrar como um patrocinador. Então, quando a igreja tiver movimentos que vai ter os adolescentes, ele recebe um convite. E quando voltar do Adoletia, o que vai acontecer? A sua igreja faça um culto de celebração do Adoletia para mostrar as fotos, e aí você manda um convite especial para esse patrocinador. E quando ele chegar lá, você vai imprimir uma foto, colocar, quem sabe, no porta-retrato e entregar para ele. Dizer assim, olha, isso aqui foi possível porque você participou. Você vai ter um patrocinador fixo para eventos de desbravadores, adolescentes. Então, eu estou dando para você uma sugestão de muitas que serão dadas. Quer mais sugestões? Acompanhe as próximas aulas do ID, que a gente vai dar mais dicas de como você vai fazer para levar todos os seus adolescentes para a Adoletia. Você vai ver que vai sobrar dinheiro e não vai faltar. Grave o que eu estou dizendo. O Senhor é o dono da prata e do ouro e Ele quer todos os adolescentes. Então, a nossa oração é, Senhor, dá-me todos os adolescentes da minha igreja para a Adoletia. Tá certo? Amém, obrigado, pastor. Professora Dani. Valeu, pastor Tiago. Deus abençoe a todos vocês. Beleza? Agora eu quero convidar o nosso palestrante, o evangelista das massas, né? Pastor Anderson, o grande evangelista. Nesse final de semana, esteve dando um treinamento, um super treinamento aí para os nossos evangelistas voluntários. Foi um treinamento extraordinário. Pastor Anderson tem sido uma bênção para o nosso campo, é um grande evangelista, um grande pregador. Eu me inspiro muito na maneira como ele prega, como ele faz apelo, observo em muitas coisas. Eu tenho adaptado o meu ministério, que tem sido uma grande bênção. Pastor Anderson, obrigado por apoiar aí a Escola Missionária do ID e obrigado por tirar esse tempo para nos ensinar a termos uma colheita farta nesse ano de 2024 em nossa igreja. As palavras são suas. Amém, pastor Fabiano. Obrigado aí pelo convite. É um prazer imenso poder
estar com esse grupo seleto de missionários que tem feito a diferença na igreja e também em toda a nossa associação, né? E falando do encontro aí dos adolescentes, eu me recordo da minha experiência como membro dessa igreja, e minha mãe tinha 4 filhos, e ela cuidou de nós e nos incentivou a participar de todos os eventos que a igreja promovia naquele período, naquela época. Então, ela não media esforços em nos escrever, em nos enviar a acampamentos, a encontros, e isso foi assim de grande valia para nós, para nossa família. Então, incentive, se você tem filho adolescente, se você não tem, patrocine algum adolescente para que possa ir. E isso vai ser realmente marcante para a vida dessa gurizada que precisa muito, viu, do nosso cuidado, do nosso carinho. E, pastor Fabiano, foi realmente uma inspiração o encontro desse final de semana. Muitos do grupo de líderes estiveram conosco lá do ID e puderam testemunhar um pouquinho do que foi o encontro, que foi uma junção aí do Ministério Pessoal, o Evangelismo e o Ministério da TV Novo Tempo, que são aí a base, né, para a mobilização da igreja, né? Uma mão mobiliza, prepara, que é aí o MIPES, que é o trabalho do que a Escola Bíblica da Novo Tempo tem desenvolvido, e o outra mão, que é o evangelista, faz a colheita desse preparo. E aí eu queria tratar um pouquinho sobre esse tema, né, como preparar a igreja, né, para um evangelismo de sucesso, né? Então, a gente começa trabalhando aqui a ideia daquilo que a Bíblia nos diz, né? Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, a Bíblia ela deixa claro aqui o papel de um evangelista, aquilo que Deus nos chamou a fazer. E eu tenho certeza que estou falando aqui a pregadores, a homens, mulheres, adolescentes, jovens, que têm se empenhado em pregar a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor há de fazer uma grande obra através de suas mãos. Ellen White diz que a mais elevada de todas as ciências é a de salvar almas. A maior obra a que podem aspirar criaturas humanas é a obra de atrair homens do pecado para a santidade. Esta é uma obra que Deus confiou a cada um de nós. Salvar pessoas, né? Buscá-las aonde quer que elas se encontrem. E o que mais me chama a atenção no contexto atual é que quando nós pensamos em evangelismo, nós pensamos em trazer pessoas para a igreja. Mas eu diria que o evangelismo ele tem duas mãos, né? 2 vias, eu diria assim. A primeira é aquilo que, como pessoa, eu estou fazendo. Deus me colocou naquele trabalho, Deus me colocou naquela escola, Deus me colocou em contato com muitas pessoas. E eu, como discípulo, tenho então um compromisso com Deus de atrair essas pessoas a Jesus. Talvez algumas delas não tenham interesse nenhum pelo Evangelho. Outras tenham interesse. E cabe a cada pessoa individualmente entender o papel que Deus deu a cada pessoa para salvar almas. Esse é uma mão do evangelismo. A outra é o movimento que a igreja realiza para alcançar pessoas. Então, aí a igreja como corpo, dela estabelecer uma nova igreja, dela plantar uma nova igreja, através da uma unidade de ação, em um ponto de pregação, uma escola sabatina filial, uma classe bíblica numa terça-feira, numa quinta, num sábado, num domingo. Então, são ações que a igreja realiza para alcançar pessoas, para atrair pessoas para Jesus. E, claro, nós, como pessoas, compreendemos que pertencemos à igreja. Então, o evangelismo público, ele não é... O evangelismo não é um evento, né, mas ele é
ele é um processo, né? Ele é um processo. E aí você precisa compreender essas fases do evangelismo, né? As fases do evangelismo. Não sei aí, aqui o slide não saiu, está desconfigurado, mas são fases das estratégias para o evangelismo de colheita. E são essas fases que eu gostaria de ajudá-los a compreender, que é esse processo, que é preparar, semear, cultivar, colher e conservar. Se você puder tomar nota no seu caderninho aí, em sua agenda, anote, né? Preparar, semear, cultivar, colher e conservar, tá? Então, para que você tenha um evangelismo de sucesso em sua igreja, você precisa seguir esse ciclo do evangelismo. O primeiro é o preparar, né? Ellen White diz que com a mão devem os obreiros apoderar-se de Cristo, enquanto com a outra deve apanhar pecadores ao Salvador. Então, enquanto nós oramos, segurando na mão de Jesus, nós levantamos as mãos, estendemos as mãos para alcançar pessoas para Deus. E aí, queridos amigos, nesse ciclo do evangelismo, o primeiro momento do preparo, né, se concentra no solo do coração humano para remover barreiras emocionais que existam, né, barreiras que as pessoas possuem contra o evangelho, né, ou contra a igreja, ou contra qualquer coisa que se denomina religiosa. Então, nós precisamos se aproximar das pessoas com amizade sincera, verdadeira, pura, né? Seguindo ali à risca os métodos de Jesus, né? Se aproximar querendo o bem dessas pessoas. E Jesus quer o bem de cada morador de sua cidade, de seu bairro, de seu trabalho, de sua escola. Ele tem um interesse real em salvar essas pessoas. E aí, o preparo, então, da igreja envolve ações que possam alcançar a comunidade. O livro de Atos, no capítulo 10, verso 38, diz o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, observe que Jesus, ele enviou o Espírito Santo, dotou aqueles homens, discípulos, do poder. E Jesus nos mostrou como fazer. Andar por toda parte. Então, o ciclo do evangelismo envolve aí, como você vê aqui nessa imagem, uma feira de saúde em prol do bairro, mas não apenas limitar-se a uma feira de saúde, né? O pós-feira, né? Com ações que você possa desenvolver para atender e suprir a necessidade das pessoas. Isso você vai ali quebrando algumas camadas, algumas barreiras, para que você possa chegar ao momento de semear, né? De semear. E essa parte da semeadura mostra que, depois de preparar o solo com amizade, né? com serviço, a próxima ação do processo de fazer discípulos é semear a verdade espiritual. A ação da semeadura remove as barreiras intelectuais, conceitos errôneos que as pessoas talvez possuam a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, né? Desinformação, a ignorância sobre Deus, né? A questão das barreiras, talvez a própria fé cristã que as pessoas possuem. Então, o primeiro momento, e eu volto aqui para que você possa entender, o primeiro momento envolve essa aproximação, de atender a necessidade do coração. O segundo já é o processo, que eu diria aqui, espiritual de semeadura, que é semear a palavra de Deus. O terceiro momento, eu diria que é o plano de dar em estudos bíblicos. E Ellen White declara que foi uma ideia de origem celestial. A Bíblia precisa ser aberta para o povo. Então, veja, desde a primeira ação, que envolveu ali uma ação em prol do bairro, inúmeras atividades que você possa fazer para atender a necessidades, né, que aí vai inúmeras coisas, para depois chegar aqui o momento de semear a palavra de Deus,
cultivar a palavra de Deus, o hábito dos bíblicos. Somente a Bíblia tem o poder de transformar a vida das pessoas. Nenhum outro livro tem o poder de transformar a vida das pessoas. Só Jesus, somente a palavra dele. Então a Bíblia precisa ser aberta. Existem aquelas pessoas que estão prontas para ouvir agora. Tem outras que você precisa, no momento certo e adequado, compartilhar a sua fé, a sua experiência com essas pessoas. Eu diria que esses dois pontos aqui, semear e cultivar, tem sido um grande desafio nos contextos de muitas de nossas igrejas. É importante dar a devida atenção a esses passos, porque eu já fui em vários lugares realizar a colheita, e quando você vai, às vezes, realizar algumas colheitas em alguns lugares, você percebe que não foi feito o devido preparo. E a igreja, às vezes, gasta tempo, energia, ou justifica o fato dizendo que uma semana de evangelismo não funciona. Mas não funciona por quê? Porque não foi feito os passos anteriores. E possivelmente, eu esteja falando a igrejas aqui, que vai variar esse tempo de preparo de um lugar para outro. Em alguns lugares você pode preparar muito bem em 3 meses, 2 meses, alguns outros um tempo maior, mas nenhum justifica o fato de você não seguir ali o preparo devido para realizar uma grande colheita. E faz parte de todo o preparo de semeadura e cultivo a colheita. A colheita ela não é um processo natural. Então, é importante que, depois de cultivar o interesse pelos estudos bíblicos em andamento, é hora de realizar uma colheita, né, de decisões espirituais que culminem na decisão de ser batizado. Né? O trigo maduro não abençoa ninguém a menos que alguém realize uma colheita intencional. Então, é comum e natural, no período dos estudos bíblicos, Pastor Anderson, acho que travou um pouquinho a internet aí. Isso, acho que de repente entra e sai de novo, pastor, antes entra na... Isso. Eu acho que seu áudio está fechado, pastor Anderson. Tá. Voltou aí? Agora voltou. Voltou, certinho. Ok. Vamos voltar aqui à questão do item colheita. Né? A colheita deve ser preparada desde o início do preparo. Então, ela tem um ciclo, como todo plantio tem um ciclo. Então, depois que você preparou bem o terreno, preparou bem a igreja, trabalhou com classes bíblicas, né? Seja aí a Bíblia fácil, nesse período agora que todos estão envolvidos, ela tem um ciclo para a colheita. Então, você segue um ciclo de 10 temas aí dos domingos especiais ou das classes bíblicas, e você, logo quando termina esse ciclo, prepara uma semana de colheita. Né? Traga esses interessados. Não é? Alguns, naturalmente, ao longo da fase de estudos bíblicos, já vão tomar uma decisão pelo batismo. Essas são as primícias do seu plantio, né? Da semeadura. Mas é indispensável um momento para que você possa realizar essa colheita. Então, o trigo maduro não abençoa ninguém, a menos que alguém realize uma colheita intencional. Então, realize a colheita. Ah, pastor, quanto tempo, então, daria desde o preparo, semeadura e cultivo até a colheita? Eu diria que possivelmente aí de 3 a 4 meses para que você possa realizar a colheita. E é claro, após a realização da colheita, você já começa o preparo para um novo ciclo de colheita, não é? Que deve seguir todos os passos anteriores que aqui apresentamos. E aí você vai para o quinto. Né? Você aqui ainda, olha, Ellen White declara assim, olha, da mesma forma somos aconselhados a fazer apelos pessoais e públicos àqueles que estudam a verdade bíblica, exortando-os o quê? A seguir a Cristo e a luz que lhe foi revelada.
Ellen White diz que quando as pessoas convencidas não são levadas a tomar a decisão na primeira oportunidade possível, há perigo de que a convicção gradualmente desapareça. Então, observe a importância da realização de uma colheita. O quinto passo, eu diria que após realizar o preparo, a semeadura, o cultivo e a colheita, é a conservação. A ação final da conservação implica implantar a nova vida em uma ação, em uma comunidade da qual ela possa crescer e florescer. Então, o objetivo dessa ação é o crescimento e multiplicação. O receptor deve se tornar doador. Quem foi acolhido na rede do Evangelho deve se tornar pescador de pessoas. E isso é claro quando a Bíblia diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, agora, o novo na fé deve trabalhar no preparo, na colheita. Deve envolver esse novo na fé, na missão de Deus também. Não sei se travou aí, pastor. Pastor, tá? Você quer passar o slide? Vamos lá. Eu acho que seu dispositivo desconectou. O pastor Anderson está conectando novamente o dispositivo. Certo? O pastor Anderson está falando a respeito da importância do evangelismo, relembrando, né, a importância de colher, mas você não consegue colher se você antes não cultivar. Então, é como se fosse agricultura, né? Por isso que a importância das classes bíblicas. Então, existe um processo muito claro, né? Que foi a Semana Santa, que colheu e semeou, as classes bíblicas e domingos especiais. Então, a cada domingo, aquele clima de evangelismo que deve estar acontecendo na classe bíblica, né? É o ciclo de evangelismo. Então, tem classe bíblica que acontece na sexta-feira, outra no domingo. Tem umas que é o Espaço Novo Tempo, que acontece no sábado pela manhã. E nós estamos tendo uma experiência muito abençoada ali na região de Rio Grande, que está tendo uma classe bíblica dos amigos da Novo Tempo na hora da escola sabatina. Eles têm uma sala onde as visitas vão para lá, e no último sábado eles tiveram 20 visitas, 20 amigos participando da classe bíblica da Novo Tempo. Então, é um momento também bem importante para poder participar ali, bem interessante. Então, dentro desse cultivo, trabalhe essas questões aí que são importantes aí, certo? Então, enquanto o pastor Anderson está retornando aqui, se reconectando, deixa eu só voltar aqui a uma imagem aqui para vocês, falando sobre a questão da Bíblia fácil, né? Eu só queria mostrar aqui um ciclo no final. E olha só, amigos, quando você monta uma classe bíblica, você trabalha na seguinte maneira. Você tem um ciclo da classe bíblica e dos domingos especiais. Primeiro, você vai treinar a equipe. Quem é a equipe? É o professor da classe bíblica, ele é também a pessoa que está na recepção, é a pessoa que vai cantar, é a pessoa que vai fazer oração, então, e principalmente o coordenador de interessados. O coordenador de interessados é aquele que cadastra todos os alunos que participam da classe bíblica, certo? Que participam da classe bíblica. Deixa eu ver se o pastor Anderson voltou já. Aí, pastor Anderson, a hora que voltar, só me dá um toque aí se já estiver pronto, tá? Segunda coisa, divulgação e convites. Quando você se reúne para montar uma classe bíblica, gaste 70% da reunião pensando o seguinte: quem nós vamos convidar e como nós vamos convidar. Tem gente que gasta 1 hora da reunião no programa, é quem canta, é quem vai fazer. Então, gaste tempo na divulgação e nos convites, 70% da reunião com isso. Depois, faça o dia D do lançamento. O primeiro dia que vai ter a escola bíblica, a classe bíblica,
tem que ser aquele dia de festa. Então, você faz o convite, a igreja toda ornamentada, enfeitada, e no final ali, um coffee break, um lanche, uma torta, faz algo especial para que eles venham no primeiro dia e vejam que vai ser um mega programa especial e espetacular. E depois é estudo, né, que nós estamos trabalhando no Bíblia Fácil, a temporada de Daniel, né? E o pastor Anderson vai falar sobre o Apocalipse. Então, os estudos todos os domingos, ou toda sexta-feira dessa temporada. Fechar o ciclo com a formatura. Olha que coisa importante. Em cada aula você avisa, queridos, no último domingo de junho teremos a formatura da nossa escola bíblica. Então, vá se preparando. Você que tiver aí 80% de presença nas classes bíblicas, preencher a sua lição, teremos uma linda formatura. Tá certo? Pastor Anderson já está entre... Deixa eu botar de volta aqui. Já estou pronto aqui, amigo. Rapaz, eu estou aqui ocupando o seu tempo, aguardando você aqui. Nada, tá de boa. Eu tive algum problema aqui no meu computador e, infelizmente, está pedindo uma senha de acesso, não sei o que está acontecendo. Eu conectei no meu celular. Tá bom, certo. Então vamos... Aí, pastor, já pode colocar a última apresentação, que é do Apocalipse aí? Tá dentro da mesma apresentação aqui? Isso. É o último slide aí. Tá bom. Acho que esse é o último, né? Tá aí, ok. Isso, domingos especiais. Esses domingos especiais nada mais são do que os domingos evangelísticos. Então, a ideia é que aconteceu agora após Semana do Calvário, todos os pastores do nosso campo receberam esse material dos domingos especiais, os segredos do Apocalipse. É uma série que fala sobre o tema do Apocalipse. Veja, algumas igrejas, como estratégia, utilizam os domingos evangelísticos como uma classe bíblica. Não há nenhum problema nisso também, não. Se você quer usar o domingo à noite como uma classe bíblica, toca a sua ficha, sem problema. Mas se você faz a sua classe bíblica no domingo, no fim da tarde, e realiza o domingo, culto de domingo à noite, então transforma esse culto de domingo à noite num culto evangelístico. Né? Prepara uma música, uma equipe de louvor, uma boa recepção, quem sabe um lanchinhozinho ali, e trabalhe por série, né? 4 domingos, depois mais 3 domingos ou 4, e aí você fecha um ciclo de 2 meses ali e depois faz a sua colheita. Então essa seria a proposta dos domingos especiais ou domingos evangelísticos, como você achar melhor denominar aí no culto da sua igreja. Eu tive, pastor Fabiano, uma experiência lá em São José do Norte, em que o pastor Felipe Ota preparou a igreja com domingos especiais. Ele fez uma série de 10 domingos, né? E ele trabalhou ali naquela igreja até a semana especial de colheita. E ele colheu bons frutos ali daquele período de movimento de Deus. Eu tive no evangelismo com ele lá cerca de uma média de mais de 80 pessoas não adventistas que foram naquela semana de evangelismo. E não teve muito segredo. Qual foi o segredo? Ele seguiu aquele passo a passo, do preparo da igreja, do preparo espiritual, do preparo do entorno da igreja, do solo, do coração das pessoas. Né? Ele cuidou bem do processo da semeadura, do cultivo, até chegar ao momento da colheita. Né? Ele agora, na Semana do Calvário, ele tem já listado ali mais de 150 interessados de pessoas que desejam estudar a Bíblia. Alguns já estão estudando a Bíblia. Então, você é fruto assim, de um preparo espiritual, do preparo adequado do solo. Então, não tenha pressa e urgência. A igreja ela vai crescer, ela vai se multiplicar. E eu poderia ainda compartilhar aqui a experiência que eu já tive no evangelismo em determinada localidade, que lá tinham 5 pessoas, o mais novo 50. Eu não vou aqui citar lugares, mas um lugar extremamente perigoso, violento. E nós desafiamos ali aquele grupo de 5 pessoas a orar, a clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, a fazer uma lista de 5 amigos que eles queriam alcançar para Jesus, que morassem naquele bairro. E depois de 21 dias de oração e jejum, eles fizeram um encontro de amigos. E pastor Fabiano, para a honra e glória de Deus, foram 25 não adventistas amigos que eles convidaram para essa festa de amigos naquela igreja. Qual foi o resultado naquele ano? Aquela igreja, aquele grupo de 5 pessoas,
na colheita que aconteceu 5 meses depois desse processo de estudos bíblicos, eles batizaram 5 pessoas. Ela dobrou de tamanho, pastor Fabiano, num período do evangelismo. E sabe o que aconteceu com essa igreja no ano seguinte? Aquelas 10 pessoas ganharam mais 10. Olha o Amém, milagre. amém. Que Olha o bênção, hein? milagre. Então, em um ano, em 2 anos, essa igreja ela aumentou. E ela foi aumentando. Então, o evangelismo ele tem esse objetivo principal. O primeiro, reavivar a sua igreja. Ah, tá desanimado, tá difícil. Una aqueles que desejam em oração e comece a trabalhar pelas pessoas. Então, o evangelismo reaviva a igreja. O segundo objetivo do evangelismo é buscar pessoas que são os nossos amigos, vizinhos, familiares e pessoas que não estão conectadas ainda ao evangelho. Esse é um papel da igreja. E o terceiro propósito é alcançar aqueles que já se afastaram de Jesus, que já foram membros de nossa igreja. Então, e como é que eu faço isso, pastor? O ideal, pastor Fabiano, é que o evangelismo envolva toda a igreja. É por isso que a igreja une forças. A gente viu aqui a Dani, mais o pastor Tiago, né, mostrando as novas gerações empenhadas também, engajadas também nesse processo de ganhar pessoas, porque cada par ganha o seu par, não é? Então, é importante que você consiga envolver todas as pessoas da sua igreja. Temos a consciência que nem todos vão se envolver, mas se esforce, se dedique, mas comece a trabalhar com aqueles que já querem trabalhar. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar e fazer uma grande obra através do seu evangelismo no plano da sua igreja. Esperamos, pastor Fabiano, que no mês de setembro nós possamos ter uma grande colheita para a honra e glória do Senhor. Amém, pastor Anderson, amém. Louvado seja Deus. Pastor Anderson, falando de setembro, poderia também já dar um vislumbre de lugares que serão, assim, bastante acessados, que vai ser um mega evangelismo que vai acontecer em todo o nosso campo. E nós vamos ter a Isso. presença da União. Nos dá mais alguns detalhes e vislumbre para o pessoal que está preparando as classes bíblicas saber que vai ter um exército de evangelistas para fazer a maior colheita da história aqui da associação. Exatamente, pastor Fabiano, você falou um ponto muito importante aí. No mês de setembro, nós estaremos como associação atendendo toda a região de Pelotas, o grupo de departamentais e administração do nosso campo. Nós estaremos realizando um grande evangelismo na cidade de Pelotas. E desbravadores, vamos na Semana do Lenço realizar o evangelismo. O pastor Ofni vai estar aí mobilizando e organizando os líderes de desbravadores. Nós queremos fazer uma grande celebração do Dia Mundial dos Desbravadores aí na cidade de Pelotas. Nós vamos antecipar a data, viu, pastor Fabiano? Depois a gente vai estar divulgando essa data certinho, porque nós vamos fazer uma semana aí em Pelotas e na última semana de setembro, na semana de evangelismo, estaremos aqui na região de Porto Alegre, Viamão e Guaíba, atendendo essas 3 cidades e vamos receber o apoio de toda a equipe da União Sul-Brasileira, que estará conosco, juntamente também com os grupos de departamentais. Então, aí são a força dupla. União, associação e, é claro, pastor Fabiano, a principal de todas. Cada evangelista também será desafiado a realizar o seu evangelismo nessa semana de setembro, para que tenhamos aí uma grande celebração e festa. E as demais regiões também não ficarão de fora. Mobilize a sua igreja, prepare a sua igreja, porque agora é a concentração total nesse processo de semeadura e cultivo. Pastor, mas a minha igreja não começou nada ainda. Ainda você tem tempo para preparar e fazer. Nós temos aí um longo período até setembro e há tempo suficiente para isso. E aí participe, se engane, se prepare, ore e logo, logo você estará com os feixes em sua mão, com alegria, realizando uma grande colheita para o Senhor. Muito bem, pastor Anderson, muito obrigado. Um último detalhe, pastor Anderson, quantas igrejas nós temos em nosso campo? Quantas igrejas e grupos nós temos em nosso campo aí, e para nós termos a ideia de quantos missionários estarão envolvidos nesse processo aí?
Pastor Fabiano, eu não estou assim, certo da quantidade total, mas eu penso que nós geramos em torno de 230, 240 igrejas e grupos em toda a associação. Se não me falha a memória, acho que nós temos esse número aí. Então, em setembro, todas as igrejas participarão de uma semana de evangelismo, é isso? Exatamente, exatamente. E é claro que não impede também, se a sua igreja já tem uma capacidade já de mais de 80% do templo ocupada, você pode também realizar, quem sabe, o plantio de uma igreja em algum bairro que você visualize uma oportunidade para isso. Converse com seu pastor, né, que a gente está aqui também para dar o apoio e suporte. Quem sabe, já desde agora você visualiza essa possibilidade, quem sabe já começar um ponto de pregação numa semana. E aqui, pastor, eu vou pegar uma experiência que aconteceu em Osório. Um clube de desbravadores, pastor Fabiano, realizou a Semana do Calvário num ponto de pregação. Olha, que Foi o tremendo, hein? melhor ponto de pregação ali da cidade de Osório. Eu estive lá numa terça-feira à noite, numa segunda noite, se não me falha a memória, nós tínhamos mais de 25 amigos da igreja nesse ponto onde os desbravadores organizaram. Então, eu fiquei assim encantado. Eles botaram uma lona. Pensa, pastor, um negócio impressionante. Botaram uma lona. Eu vivi aquele momento de tenda lá da raiz mesmo, sabe? Eles botaram uma lona, fizeram cadeira, prepararam o lanche, foram nas ruas convidar as pessoas. E foi assim aquela gurizada mobilizada para o evangelismo. Foi um negócio assim, preço de Deus, entendeu? Então, se você vê possibilidades e a sua igreja, volto a dizer, a sua igreja já tem uma ocupação de mais de 80% da capacidade dela, ela já está pronta para multiplicar, para ela avançar e plantar uma outra igreja. Agora, se ela não tem ainda essa mais de 80% da capacidade do templo, então segura um pouquinho, faz o evangelismo local na sua igreja para levantar o número de pessoas, né, para depois avançar para quem sabe, um ponto de pregação, um novo plantio. Às vezes, pastor Anderson, até uma igreja que está fechada, que pode ser reaberta, né? Às vezes uma Sim, igreja que está com pouca gente, então você planejar, colocar isso em oração e trabalhar os passos sequenciais, dizer assim, olha, nós vamos aqui reabrir a igreja, vamos fortalecer a igreja e sonhar, né? Cada distrito, amigo, da sua igreja, sonhe em plantar uma igreja, se não esse ano, para o ano que vem, mas tem essa equipe de evangelismo para que a igreja possa expandir mais e mais. Pastor sim. Anderson, muito obrigado pela sua aula, muito obrigado por dividir esses conceitos. Pastor Anderson é incansável no evangelismo, ele visita as igrejas do campo, faz semana de evangelismo direto, e você, missionário do ID, que está tendo a classe bíblica e está tendo bastante interessado, pede ao seu pastor para procurar o pastor Anderson, que em algum momento ele pode encaixar lá um final de semana, ou um momento para estar com você lá. Ele tem a agenda bastante cheia, mas em algum momento ele consegue talvez encaixar para estar lá, para termos essas grandes colheitas, esses grandes momentos aí. E, pastor Fabiano, nós estamos organizando uma grande mobilização de evangelismo nos próximos finais de semana. Então, se você permitir aqui uma propagandazinha rápida, Pode, por favor. nesse final de semana agora eu estarei em Belém Velho. Está acontecendo um plantio de igreja ali no distrito de Vila Nova. Então, você que é aí do distrito de Vila Nova, conhece ali o bairro do Belém Velho, pode levar o seu amigo ali. Nós estaremos no bairro Belém Velho a partir de sexta-noite até domingo à noite, né? No próximo final de semana, eu vou estar na região do Partenon, e depois em Viamão também no final de semana, atendendo ali as igrejas de Morro Santana, Bom Jesus, e depois na cidade de Viamão, Vai ser. Estância, acho que é Vai, Estância, tá certo. Estância, Ok. e nós estaremos ali atendendo essas igrejas ali. Às vezes dá um Bom. esquecimento aqui, mas estaremos juntos aí, se Deus quiser. Certo, muito bem. Então, gente, atenção você da Vila Nova, aluno do ID. Nós temos lá 79 alunos do ID. Então, você tem uma missão esse final de semana. Pegue os seus interessados, mesmo você que não é do Belém Velho, leve o interessado lá para o Belém Velho para ele ouvir a mensagem e tomar uma decisão, correto? Então, pegue o seu interessado, convide ele lá
porque mais gente para ouvir é mais gente para poder decidir. Depois, o pessoal do Partenon, nós temos aí quase 50 alunos da escola missionária. Então, gente, pega o seu interessado, leve ele lá no ponto onde o pastor Anderson vai estar, certo? Para que ele possa tomar uma decisão. Gente, por que esse final de semana de colheita é importante? Eu estou dando estudo bíblico para alguém e às vezes a pessoa não consegue tomar uma decisão ainda, ela está ali, eu dei um estudo, 2, mas quando eu levo ela para um ambiente como esse, aonde tem mais pessoas, aonde o pastor faz um apelo, aonde tem uma música especial e o Espírito vai trabalhando de maneira especial, a pessoa pode tomar uma decisão maior e uma decisão melhor aí através disso aí, tá certo? Pastor Anderson. Pastor Fabiano, só frisando aí, olha, esse Pode final de falar. semana Belém Velho, o próximo final de semana Viamão e o outro final de semana no Partenon. Perfeito. Então, pegando a sequência aí, né? Belém Velho, vamos levar o pessoal, Vila Nova, pega o interessado e leva. E o outro, Viamão, pega o interessado, vai estar lá no Jardim Estalagem, né? Que eu acho que é a igreja que vai estar, leva o interessado para lá. Depois, a outro no Partenon, né? Então, leve os interessados para lá, convide um amigo, chega nesse amigo de oração e leva e diz assim, gente, tem um final de semana muito especial e eu estou levando estou convidando pessoas que eu amo. E eu quero convidar você para estar comigo. Convide alguém que está estudando a Bíblia, convide alguém que está afastado da igreja, convide alguém que é pai de desbravador, convide alguém que está estudando a Bíblia, convide alguém que o esposo é da igreja, a esposa não é, convide alguém que já fez estudo, mas não decidiu. Então, faça uma listinha de pessoas, ore e convide. Você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que vão tomar uma decisão nesse momento. Então, amigos, participe, que vale a pena, é muita bênção, tá bom? Pastor Anderson, Amém. Pode fazer oração para nós agora? E depois da oração, pastor. Nós teremos o sorteio dos prêmios. Então, você vai poder ganhar aí algum desses mega prêmios. Olhe por nós, por gentileza, Amém. pastor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor tem conduzido a tua igreja e o teu povo, Senhor. O Senhor tem sido generoso em cuidar de nós e em prover o teu Santo Espírito. Mas, Senhor, pedimos, encha-nos do Espírito Santo. Que cada pessoa que tem participado desses encontros, desse treinamento aqui no ID, ou em qualquer outro segmento da tua igreja, possa derramar o coração e a vida diante do Senhor e clamar para que sejam cheios do Espírito Santo. Que cada pessoa que tem recebido um convite para estar em uma feira de saúde, para estar em alguma atividade que a igreja tem desenvolvido para abençoar o bairro, a comunidade, e até mesmo pessoas que estão estudando já a sua palavra. Ó Deus querido, nos dê uma colheita abençoada. Que todas essas etapas vividas, experimentadas por cada um de nós, possa culminar em uma grande colheita para a honra e glória do Senhor. Nós temos pressa. Queremos que Jesus volte logo a esta terra. Mas ainda existem pessoas, Senhor, que carecem de ouvir a mensagem do Evangelho. Portanto, clamamos pela vida dessas pessoas e pedimos, Senhor, prepara-nos e prepara o caminho para que possamos chegar até elas com a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus. Portanto, Senhor, capacita-nos, derrama sobre nós o teu Espírito, esteja com os nossos queridos e as nossas famílias também, guarde eles de todo mal e perigo. Esteja com o pastor Fabiano, a sua família, cada pastor desse campo, desta associação, administração do campo, que todos os pastores estejam cheios do Espírito Santo. São bênçãos que lhe rogamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado aí pela participação, pela aula, pela parceria. Lembrando a você que essa aula fica gravada, então você pode compartilhar com a sua igreja e compartilhar para que assista em mais momentos aí. Agora nós vamos para o nosso sorteio. A gratidão, pastor Anderson, pela aula, pelo tempo, pela inspiração.
e que Deus abençoe poderosamente aí, principalmente agora, né? Final de semana, Belém Velho, depois Isso. Viamão e depois Partenon, tá bom? Exatamente. Que Deus abençoe aí. Valeu. Valeu, pastor. Obrigado e Deus abençoe a todos. Vamos ver agora, amados, quem são os ganhadores aqui. Ó, não se esqueça da data da formatura, que vai ser o encontro presencial dos alunos do ID, essa celebração, tá bom? Então vamos lá, aqueles que mandaram a sua foto, agora é a hora. Quem serão os ganhadores? Olha só, direto de Torres, a Bianca ganhou a mochila da Novo Tempo. Então, líderes que estão conectados, tirem a foto dos ganhadores aí, tá bom? Depois tivemos aqui de São José do Norte, olha só, Milene Rocha, da Central de São José do Norte. Tire a foto aí, gente, por gentileza. Quem ganhou a Bíblia Thompson, a Bíblia Andrews, estou com a Bíblia Thompson aqui atrás, Bíblia Andrews, foi a Júlia a revista Esperança, Eu no Universo. Olha só, aqui não saiu a foto da pessoa que ganhou. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, vou anunciar os outros, aí depois eu volto aqui. Maria Eduarda, da Igreja do Guarani, Capão da Canoa, ganhou a revista A Origem de Tudo. E Nicolas, de Santa Isabel, ganhou a revista Super Lupa. Ganhou, ok? E aí, Eu no Universo, vamos ver quem ganhou aqui. Estava faltando aqui alguém que nós até colocamos ali, por que não entrou? Vamos lá, aqui ganhou a Bíblia tal. Ganhou aqui a Rebeca, de Santa Isabel. Ela ganhou a revista Eu no Universo. Líderes, marquem isso, porque a foto dela não está aqui, tá? Marquem isso aí, por gentileza, a Rebeca de Santa Isabel, que esse pessoal do grupo dos 300 aqui foi sorteado e ganhou a revista Eu no Universo, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Lembrando que a nossa próxima aula tem a aula dos 300, que nós teremos no dia 19/4, essa mega aula especial, e depois a aula que nós teremos com o pastor Arilton no dia 25 de abril, correto? Obrigado pela sua participação, Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com a música Alma Missionária e que Deus cuide de você e da sua família. E lembre-se, a missão não pode parar. Minha vida inteira, antes que os dias passem e perca as forças também. Estou disposto ao que quiseres, farei o que me pedes, pois chamas-me a servir. Senhor, meu coração entrego. Quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Marcharei cantando
proclamando a tua salvação. Terei meus braços estendidos e o poder do Espírito